A única sala que tem o privilégio de poder cantar somos nós aqui. Então nós vamos cantar o hino 74. Hino 74, que eu vou falar hoje sobre o Salmo 51. Salmo 51. Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira mereci, o Teu poder estende aqui, ao tão pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor. Por Tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita o pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Senhor Deus, nós nos aproximamos de Ti agora, como pecadores, necessitados da Tua graça, do Teu perdão, da Tua expiação. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas fraquezas, e o Senhor sabe que a nossa estrutura é pó, e o Senhor é Pai de misericórdia. Pai, ajuda-nos a tratar esse assunto na minha vida, na vida de cada irmão aqui, Senhor. Pois não há pecado que o Senhor não possa perdoar, e não há pecador que o Senhor não possa transformar. Então, Pai, trabalha conosco, usa esse salmo de Davi, usa essa experiência tão singular, mas tão trágica, mas ao mesmo tempo tão demonstrativa da Tua graça, para curar os corações aqui nesta manhã. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, abra a sua Bíblia no Salmo 51. Esse salmo tem como título Confissão e Arrependimento. Quem foi que escreveu esse salmo? Davi. Qual foi a ocasião em que ele escreveu este salmo? Os comentaristas dizem que foi no período em que ele ficou com o pecado escondido. Pecado que ele tinha cometido ao adulterar com Betseba, ao assassinar Urias, que era um dos 38 guerreiros dele, homens valentes. E após ser confrontado pelo profeta Natã, ele então derrama o seu coração na presença de Deus e compõe esse salmo. Esse salmo nos identifica com Davi, porque ele vai falar não somente do ato pecaminoso, mas ele vai falar da sua natureza, o quê? Pecaminosa. Nós somos pecadores, não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, porque existe uma lei em mim, a lei do pecado, que me escraviza. Então, gente, esse Salmo 51 é para pecador. Se é pecador, está convidado a estudar comigo. Tá certo? Tem gente que não gosta de ser chamado pecador.
Uma vez eu falei, meu irmão, ô pecador, ele disse, mas o senhor é maior. Eu falei, claro. Paulo dizia, eu sou o maior dos... O principal. Por que Paulo diz isso? Porque ele perseguia o quê? A igreja. Vamos lá, Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão o quê? Novilhos. Veja na introdução do Salmo, confissão de arrependimento ao mestre de canto. Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído o quê? Betseba. Vamos dar uma olhadinha lá no texto de 2 Samuel, capítulo 12, rapidamente, só para você entender o contexto. 2 Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi, 2 Samuel 12, 1. Chegando Natã a Davi, disse, havia uma cidade de 2 homens, um rico e outro pobre. Tinham rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas, e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre, a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da sua própria casa sustarei o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não
morrerás. Mas posto que com isso, deste motivo, a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Irmãos, não existe nenhum crente, por mais consagrado, por mais escolhido, por mais ungido que ele seja, que ele não esteja exposto ao quê? Ao pecado e à queda. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. E esse acidente na vida de Davi é interessante. Abra a sua Bíblia lá em 1 livro dos Reis, capítulo 15, versículo 5. Coloca isso aí junto desses álbuns para você entender que esse fato de Betseba e da morte de Urias se tornou um fato conhecido em Israel. E o autor lá da redação dos Reis vai falar que Davi era um homem crente, mas a grande mácula dele foi esse pecado aí. Veja lá, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 5. Acharam aí? Primeiro Reis 15, primeiro livro dos Reis 15, versículo 5. Por favor, anote esse versículo aí, 15, 5. O que diz ali? Vamos ler juntos? Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o quê? O heteu. Você vê que ele foi um homem crente, mas ficou essa marca na sua vida. E é tão interessante que tudo que aquilo que na Bíblia foi escrito serve para nos consolar, para nos exortar, para nos animar. Porque assim como nenhum homem, por mais crente que ele seja, esteja imune à queda, não há pecado que Deus não possa perdoar. Eu dividi o Salmo em 3 partes aí, em 3 palavras muito simples. De 1 a 7, lava-me. De 8 a 12, restitui-me. De 13 a 19, usa-me. Presta atenção. Eu acho bonito esse texto, porque esse texto vai começar com o fato do pecado. E ele começa dizendo, versos 1 e 2, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 3 detalhes importantíssimos aqui. Primeiro, Davi apela para os atributos de Deus. Quais são esses atributos? Benignidade e o quê? Misericórdia. Misericórdia. Quando ele apela para misericórdia, ele está dizendo, Senhor, não me dê aquilo que eu mereço. Eu mereço ser fulminado. Eu mereço ser castigado. Eu mereço ser punido. Porque o salário do pecado é a morte. E Davi, se você observou que está lá em Reis, e na conversa que Natã teve com Davi, Deus disse, Davi, eu te dei tudo, cara. E se você precisasse de mais, eu te daria, mas você não precisaria passar por isso. Talvez, irmãos, você tenha passado por uma experiência assim, pecado da sua vida, que marcou sua vida, que trouxe consequências para a sua vida, porque Deus perdoou o pecado de Davi. Mas Deus diz, as consequências do pecado você vai o quê? Assumir. Assumir. E a primeira consequência que acontece é a morte do menino. Mas a bênção desse texto é que, quando nasce Salomão, Deus está dizendo para Davi, Davi, você está o quê? Perdoado. Porque Salomão era filho de quem? Betseba. Mas esse fato aqui mudou completamente a história de Davi, da família de Davi. Isso trouxe consequências. O profeta disse, a espada do Senhor jamais se afastará o quê? Da sua casa. Da sua casa. O Deus que perdoa
É o Deus que vai nos dar força e graça para nós vivermos com as consequências do nosso pecado. Tá certo? Mas veja no texto que ele vai usar 3 palavras para descrever o seu pecado. Ele usa 2 atributos de Deus: benignidade e misericórdia. Mas ele vai dizer, em primeiro lugar, apaga as minhas o quê? Transgressões. Depois, no versículo 2, ele vai usar a palavra minha o quê? Iniquidade. E depois ele vai usar a palavra o quê? Pecado. 3 palavras no hebraico. Transgressões, ele está dizendo, eu quebrei a lei. Iniquidade, eu fiz aquilo que perante os teus olhos é impuro, é injusto, é iníquo. Mas o meu pecado é que eu errei o alvo, Senhor. Eu não cumpri as expectativas que o Senhor tinha da minha vida. Eu errei o alvo, eu fracassei, eu escorreguei, eu caí. Mas a terceira lição que eu acho fantástica nesses 2 primeiros versículos, e ele vai colocar isso até o versículo 7, é que Davi usa o pronome possessivo para dizer que o pecado é dele, não é de Betseba. E ele não vai dizer aqui que ele pecou porque as mulheres que ele tinha não estavam dando atenção para ele, não fazia sexo com ele. E ele então, fraco, coitado, carente. Ele não põe a culpa, ele não projeta a culpa, ele não racionaliza a culpa. Ele não projeta a culpa, ele diz, o pecado é meu, Senhor. O pecado é meu. E aqui, meu amado irmão, eu tenho uma lição fundamental para a minha vida e para a sua vida. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. O pecado é meu, o pecado tem nome, o pecado tem sobrenome, tem CPF, o pecado tem local onde foi cometido. Eu pequei, Senhor. Eu pequei. E é tão interessante, irmãos, que ele vai pedir a Deus aqui algumas coisas muito interessantes. Primeiro, no versículo 2, que se repete no versículo 7, ele vai usar o verbo lava-me. Lava-me. Quem trabalhou o dia todo aqui, chega em casa, suado, vai dormir, aí deita no lençol. Se você for cascão, não tem problema, mas fica um incômodo, não fica não? Fica faltando uma coisa? Um banhozinho, né? Nem que seja uma meia sola, lava o sovaco, os braços, a testa, né? Você já notou isso? Quando ele fala lava-me aqui, é porque ele se sente o quê? Sujo. E ele está usando uma figura que aparece lá em Jeremias 2:22. Porque há 2 verbos para lavar no hebraico. O primeiro é esse lavar de máquina de lavar. Põe lá uma aguinha quente, roda, né? Lava na pia, tem esse lavar. Mas tem um lavar antigo. Quem é do interior, quando lavava roupa no rio, né? Aí usava água sanitária, usava anil. Lembra disso? E ainda dava se fosse as coringas dos homens, batia ainda para tirar a sujeira. O caldo preto que escorria da roupa suja. Ele vai usar essa ideia aqui. Veja lá, Jeremias 2:22. O que diz lá? Pelo que ainda que te laves com e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Ele está dizendo assim, Senhor, lava, mas capricha. Lava-me completamente. Lava-me completamente. Está claro no texto, Isaías 51, lava-me. Lava-me. Lava-me da minha iniquidade. Mas lava-me o quê? Completamente. Porque eu estou sujo da cabeça aos pés. Tiago vai dizer que o pecado, irmãos, o pecado, quando ele se consuma na nossa vida, ele começa com o pensamento. Depois ele é gestado com uma gestação. E depois vem o quê? A luz. O pecado começa o quê? Aqui. Ele viu a mulher pelada, janela aberta, ele ficou doido. Vou fazer uma matinê, 2 horas da tarde, todo mundo lá no exército, e ele lá olhando para aquela mulher bonita, que devia ser bonita.
Ou seja, o crente no lugar errado, na hora errada e olhando para a coisa errada. E olha, gente, tudo errado. É interessante isso, né? Os olhos são as janelas da alma. E Jesus usa umas coisas muito fortes. Ele diz, se o teu olho te faz o quê? Tropeçar, arranca-se tua mão, se teu pé. Ou seja, trata o pecado como uma coisa séria. Não dê bobeira não, que o pecado arrasta você. Não tem ninguém forte contra o pecado. Lava-me completamente da minha iniquidade. Ele usa a figura da purificação, dos banhos purificantes aqui, né? Dos rituais do Antigo Testamento. Mas ele vai usar outro verbo aí, no versículo 2, ele diz, e purifica-me. Purifica-me o quê? Do meu pecado. Essa purificação acontecia quando se tocava em cadáver, quando se tocava em uma pessoa morta, a pessoa ficava o quê? Imunda. E aí, o profeta Isaías vai dizer que o pecado na nossa vida se torna uma grande imundície, uma grande sujeira. Mas eu saltei um verbo aí, que está no versículo 1, quando ele diz assim, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas o quê? Transgressões. Tem crente que ora o contrário. Ele diz, Senhor, segundo as tuas misericórdias, apaga a multidão das minhas transgressões. Ele faz o contrário. Ele fala, na multidão das tuas misericórdias. Não basta uma não, tem que ser uma multidão. E apagar aqui, o que significa apagar? É que todas as vezes que nós cometemos um pecado contra Deus, esse pecado fica registrado, fica anotado. Fica anotado. Ele é lançado em conta. Lançado em conta. Aí dá para você entender o que Paulo diz lá em Colossenses. Vamos lá para Colossenses. Colossenses capítulo 2. Versículo 14. Colossenses 2, 14 e 15. Vamos ler juntos? O que diz aí? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, o quê? Na cruz. No Antigo Testamento existe uma linguagem contábil que Paulo usa com respeito à reconciliação. Diz que Deus nos reconciliou em Cristo Jesus. Como é que é feito isso? Você tem um passivo, que são seus pecados, e você tem um ativo, que é o sacrifício de Cristo. Então, quando essas contas são reconciliadas, você está o quê? Livre, perdoado. Não há dívida contra você. Deu para entender, irmãos? Então Davi diz, Senhor, risca aí da minha caderneta esse pecado. Apaga esse pecado aí. Mas ele vai continuar descrevendo no versículo 3. O que ele diz aí? 51:3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre o quê? Diante de mim. Presta atenção. Você pode esquecer, irmãos, se você tem algum dinheiro para receber. Mas quando você tem um dinheiro para pagar, você não esquece. Só os tranqueiros, né? Tem os... Esquece tudo. Mas Davi está falando assim, o meu pecado está sempre diante de mim. Por quê? Porque lá em Números, capítulo 23, diz que o nosso pecado nos achará. Ou seja, ele diz, eu não consigo esquecer. Eu vou para um canto, o pecado está dentro da minha cabeça. Eu vou para outro canto, o meu pecado está sempre o que? Diante de mim. Eu não consigo esquecer aquilo que eu fiz. Só Deus pode. Porque o meu pecado está sempre diante de mim, ele diz, eu não tenho paz. Eu estou sempre carregando essa culpa.
Eu não posso negar aquilo que eu fiz. E é tão interessante que no versículo 8 ele vai dizer que esse pecado esmaga os seus ossos. Ele adoeceu por causa do seu pecado. Lá no Salmo 32 ele diz: a tua mão, enquanto eu encobri o meu pecado, a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu não tinha paz, o meu pecado estava sempre diante de mim. Eu olhava para um canto e eu via Urias. Olhava para o outro a voz de Urias. Eu não tinha paz, aquilo me virou um inferno na minha vida. Mas ele vai colocar uma coisa interessante. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele conhece as suas transgressões porque também ele foi o quê? Confrontado por Natã, que era o profeta de Deus. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente é o quê? Confrontado. Não tem mais profeta, mas nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos confronta, ela nos exorta, ela nos ensina. Ela mostra o pecado que está dentro de nós. Versículo 4, o que diz aí? Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu acho esse versículo fantástico, porque tem gente que ainda põe a culpa em Deus quando peca. Por que o Senhor não me cegou na hora? Onde estavas tu, Senhor? Não, ele diz: Senhor, o negócio é o seguinte, eu pequei contra ti. Alguns comentaristas revelam aqui que muitas vezes a gente quer negar o pecado contra Deus e afirmar o pecado contra o outro. A gente faz o inverso. Não, eu pequei contra você, eu pequei contra a minha família, eu pequei contra a minha nação, que eu sou rei de Israel, mas ele coloca aqui, porque esse salmo, se você observar, sendo ele um salmo penitencial, todo ele é dirigido para Deus. Ele está conversando com Deus. E na liturgia anglicana, esse salmo, ele é o salmo dos salmos. Ele diz: nós não podemos começar um culto a Deus sem meditar nesse salmo, sem ler esse salmo. Porque o meu pecado, o seu pecado, não é contra ninguém, é contra Deus. Você lembra de José, né? José, pecaria eu contra o meu Deus? Quando eu peco, eu ofendo a santidade de Deus. Quando eu peco, eu transgrido a lei de Deus. Quando eu peco, eu cometo uma iniquidade aos olhos, meu Deus. Eu ofendo a santidade dele. E ele diz: Senhor, o Senhor, se quiser me julgar, o que o Senhor falar e o que o Senhor fizer é justo. Eu mereço. Eu mereço. Já notou como é difícil isso hoje, irmãos? Porque a gente não quer chamar para nós a responsabilidade. Lembra de Saul? Completamente contrário de Davi. Ele desobedece a Deus, ele desobedece à lei de Deus, ele desobedece às orientações de Samuel, e ele persiste em justificar, e chega a puxar a roupa do profeta e rasgar a roupa do profeta. Irmãos, pior do que pecar é continuar negando o quê? O pecado. Nós pecamos contra Deus. Mas no versículo 5, ele vai falar que esse pecado não foi somente um ato pecaminoso, mas esse pecado está dentro da sua natureza. Ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu o quê? Minha mãe. Aqui ele está ensinando para a gente aqui a doutrina da depravação total do homem. Quando nós nascemos, nós já nascemos em iniquidade. É loirinho, é bonitinho, é cheirosinho, mas é um grande pecador. Com todo o DNA de pecador. E se você não botar regras nele, ele desde criança já vai começar a pecar. Porque ele é pecador por natureza. Ele não está dizendo aqui que foi a concepção que o fez pecador. Ele está colocando aqui o fato de que ele herda do pai e da mãe a sua natureza o quê?
pecaminosa. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. E aqui, irmãos, a gente vai aprender uma coisa muito forte. É que o pecado não é social. Que o pecado não é uma coisa externa. Mas o pecado é algo que está dentro de nós, é do nosso coração que procede. O adultério de Davi, o assassinato de Davi, a ardileza de Davi, tudo aquilo que ele cometeu, se ele pegasse um juiz hoje, ele seria condenado por vários crimes. Ele foi autor intelectual do crime. Ele formou quadrilha para matar, porque ele mandou uma carta lá, escreveu de próprio punho, para colocar Urias na frente da batalha. Ele fez tudo que era perverso, porque um pecado chama outro pecado. E quando você quer esconder um pecado, aí você inventa um pecado maior. Irmãos, mas Davi, versículo 6, vamos lá? Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes. O que significa isso? Davi está dizendo assim, olha, o que o Senhor quer é o que é a minha sinceridade. Comprases, na verdade, no íntimo. Não é isso? E o Senhor também vai me ensinar onde? E no recôndito me fazes conhecer o quê? A sabedoria. Eu sou sincero com o Senhor. E o Senhor vai me ensinar interiormente. Isso vai trabalhar dentro de mim. Com sabedoria, com graça. E aí, para encerrar essa primeira parte, ele vai usar o versículo 7. Purifica-me como sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele está falando de dois rituais do Yom Kippur. Purifica-me como sopo e ficarei limpo. Quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos com parte do sangue do cordeiro, que um era derramado, ele trazia, ele pegava esse sopro, que é um galho, uma árvore, e ele então salpicava o sangue para dizer que o pecado estava o quê? Perdoado. E ele faz isso. Mas ele diz, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Purificação e banho. Todas essas duas figuras estão presentes no ritual do Yom Kippur, do sacrifício da purificação, da limpeza. Para a gente entender isso, eu quero que você vá comigo lá, em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículo 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O animal, antes de ser sacrificado, fazia-se a imputação do pecado. Colocava a mão sobre a cabeça do animal e transferia o pecado do pecador para aquele animal que seria morto. E aqui nós estamos falando de quem? De Jesus. O meu pecado hoje, o pecado de Davi, o pecado que eu vou cometer até morrer, os pecados da igreja até a volta de Cristo, todos esses pecados já foram imputados sobre Jesus. Foram colocados sobre ele. E diz o texto, no versículo 7, diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Existe aqui duas coisas importantes, que é a questão da substituição e da expiação. Ele nos substituiu como aquele cordeiro que foi sacrificado. E através da sua morte, ele nos deu o quê? Vida. Por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas aí, vem a coisa que eu acho assim mais bonita, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê?
sarados. Davi está dizendo, purifica-me do meu pecado. Lava-me e ficarei o quê? Mais alvo que a neve. Diz amém aí, por favor, para animar a aula. Vocês acreditam nesse negócio aqui ou não? Primeira parte encerra aqui, no versículo 7. Ele vai dizer o quê? Lava-me, purifica-me. Ele confessa o seu pecado, ele reconhece o seu pecado, ele chora o seu pecado, ele confessa o seu pecado, ele se arrepende do seu pecado. Mas aí, do versículo 8 até o versículo 12, ele vai pedir o quê? Restituição. Não é do imposto de renda, não. É restituição daquilo que a gente perde, aquilo que o pecado tira. O sacrifício de Cristo traz de volta. Primeira coisa que ele vai perder, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos do quê? Que esmagaste. Primeira coisa que vem aqui é justamente essa restauração física a partir dos seus ossos. E ele vai ouvir alegria, porque a cura, a ausência de dor, traz o quê? Alegria. E aqui, gente, preste atenção, que a cura aqui é uma cura que está relacionada no Antigo Testamento, quando era feito, e Davi foi ele que inventou isso. A turma estava sacrificando, e os filhos de Asaf o quê? Tocando e cantando. Estavam os caras lá fazendo, o sacerdote fazendo o sacrifício, e ele, o perdão, a cura, a restauração, era acompanhado de música. Foi Davi que introduziu o quê? A música no culto. Isso está lá em 1 Crônicas, a partir do capítulo 16. Não vai dar para a gente entrar, mas ele vai colocar, faz-me ouvir júbilo, eu quero ouvir, Senhor. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Ele quer ouvir júbilo. Ele quer sair daquele estado de dor para um estado de alegria. Ele diz assim, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas o quê? As minhas iniquidades. Preste atenção que ele está pedindo aqui a restituição da sua comunhão com Deus. Sabia disso? Essa figura, esconder o rosto. Esconder o rosto significa que o Senhor não considera. O Senhor, quando Ele levanta a sua face, quando Ele quer demonstrar o seu agrado para conosco, Ele levanta o seu rosto e nos dá o quê? A paz, e nos restitui a paz. Está lá na bênção araônica. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Está na face de Deus, é estar na presença de Deus. Ele está dizendo, Senhor, não olha para o meu pecado. Não olha. Ele vai completar essa ideia mais embaixo. Apaga todas as minhas iniquidades, ou seja, dá baixa aí no meu protesto, no meu Serasa, estou quites. E aí ele vai pedir uma coisa maravilhosa. Ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito o quê? Inabalável. Esse verbo criar aí é um verbo que dá a ideia de um novo começo, de um recomeço, de uma recriação, de uma renovação. E ele está pedindo, não cerimonialmente falando, porque ele vai dizer lá embaixo que Davi era rico. Ele diz, se sacrifícios de animais, de holocaustos, agradasse o Senhor, eu os daria. Mas ele disse, Senhor, trata o pecado do meu coração. E é tão interessante que ele pede para quem pode criar. Vamos abrir essa figura. Está em Ezequiel, capítulo 36.
Ezequiel capítulo 36. Versículo 26 em diante. Vamos ler o 25, 26 e 27. Ezequiel 36, 25, 26 e 27. Vamos lá? O que diz aí? Aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e... Significa, irmãos, que o perdão e que a obediência é algo que só Deus pode produzir dentro do nosso coração. E se você pegar esse texto aqui, Deus é o sujeito de tudo, é Ele que põe, é Ele que troca, Ele é que faz, né? Ele é que faz esse transplante espiritual. Versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Presta atenção que o pecado o quê? Nos expulsa da presença de Deus. O sacrifício nos faz o quê? A chegar. Está lá em Efésios capítulo 2. Fomos aproximados de Deus através de Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus. E aqui Davi vai usar uma expressão, nem me retires o teu Santo Espírito. Vocês sabem que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não ficava definitivamente na vida das pessoas. O Espírito Santo só veio para ficar quando? No Pentecostes. Né? Ele habitará convosco e estará para sempre em vós. Mas provavelmente Davi está falando aqui porque Davi teve a experiência com Saul. E ele está falando aqui da sua unção. Davi foi ungido por Samuel, mesmo Saul estando vivo. E diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito mau da parte de Deus começou a perturbar a vida de Saul. Sabe o que Davi está querendo dizer? O meu pecado pode fazer com que eu perca a minha unção de rei, a presença do teu Santo Espírito. Não faça isso, Senhor. Não faça isso. Hoje, eu e você, quando nós pecamos, o que a gente faz contra o Espírito Santo? Nós entristecemos o Espírito Santo, nós apagamos o Espírito Santo. O que mais? Tem outras coisas que eu não me lembro agora, mas depois a gente acha. Mas a gente não perde o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai tratar de você. É o Espírito Santo que está aqui nessa manhã para tratar do meu coração e do seu coração. Você não veio aqui por acaso, meu irmão. Nós vamos sair daqui com o coração, vamos confessar os nossos pecados para Deus. E você vai ver como o culto das 11 vai ser melhor. Você vai sair daqui mais leve. Uma sessão de descarrego. Você vai descarregar aqui tudo. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, todas as suas culpas. Né? E é tão bonito isso. Ele vai dizer no versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Me traz de volta a alegria de ser crente. Eu vou pregar isso no culto das 11, então vou deixar para lá. Sustenta-me com um espírito o quê? Voluntário. Significa, Senhor, eu quero ser sustentado por Ti de forma voluntária. Que o Senhor me segure. Eu quero depender de Ti, Senhor. Eu não quero fazer nada pela força, pela minha habilidade. Eu me entrego a Ti. E aí, versículo 13, a última parte até o versículo 19. Se Davi, quando compôs esse hino, com essa música, e ele entregou isso ao mestre de canto, o que Davi queria fazer com esse salmo? Que esse fosse público, que fosse cantado no culto. Porque todo mundo sabia. Porque todo mundo viu Absalão transando com as mulheres de Saul ao sol aberto. Lembra disso? As profecias que Natan colocou, a espada do Senhor jamais se afastou. Aquele pecado se tornou público. Mas Davi está querendo mostrar para mim e para você que
Deus pode restaurar a gente. E a restauração dele serve para mim e para você. E aqui você vai ver um cara que foi no fundo do poço. E a partir do versículo 13, ele passa a ensinar. A ensinar. Ele diz, se o Senhor me restituir tudo isso, eu quero que o Senhor me use agora. Me use. Usa-me, Senhor. Porque às vezes a gente acha que Deus só usa também aquele que é santarrão, não é isso? Não tem essa história aí? E eu fico lendo uns textos na Bíblia e eu me sinto tão pequeno, porque sabe que esses caras tudo isso ou eu estou imaginando no texto? E Davi está pedindo a Deus aqui. Então, depois de perdoado, depois de lavado, restituído, tudo aquilo que o pecado levou, o Senhor trouxe de volta, o Senhor me deu de volta. Então, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão o quê? A ti. Quem é o alvo de Davi aqui? O público dele? Pecadores e transgressores. Davi é Jesus. Os sãos não precisam o quê? De médico. Eu passei por essa experiência. Eu sofri por causa dessa experiência e eu quero que os transgressores e os pecadores se convertam a ti. Eu quero ensinar do teu perdão, da tua graça para esse grupo de pessoas. Eu não quero falar para os sãos, eu não quero falar para os santos, eu quero falar para os transgressores e para os pecadores. E aí, irmãos, ele vai pedir, no versículo 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará o quê? A tua justiça. Davi tinha cometido um crime de sangue contra Urias. Quando Davi foi construir o templo, Deus disse, você não pode construir porque as suas mãos estão cheias de sangue. Tem que ser Salomão. E Salomão era filho de quem? Betseba. Deus está honrando Davi. Deus está abençoando a casa de Davi. Deus tinha uma aliança com a casa de Davi. E quando o mais famoso, o mais importante descendente de Davi foi apresentado em Israel, lá na genealogia dele, tinha só gente que não prestava. Não é isso? Agar, Raabe, Ruth, até uma moabita estava lá. Irmãos, isso é maravilhoso, porque esse salmo, ao invés de criar culpa e desespero, esse salmo traz esperança para mim e para você. Não para a gente pecar, mas para a gente tratar o pecado da nossa vida. E nós pecamos por pensamentos, por ações, por omissões, por palavras. E aqui, ele vai, no versículo 15 em diante, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. E aí Davi vai retomar aquilo que ele fazia muito bem, que era o quê? Compor e cantar. E ele vai reconhecer, no final desse salmo, que os sacrifícios de culto que Deus se agrada são o espírito quebrantado e o coração o quê? Compungido. Então você tem que entender que culto a Deus é um ato de coração, de contrição. E ele termina pedindo, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar oferecerão o quê? Novilhos. Davi, ele é o quê? Rei em Israel. E o seu pecado trouxe consequências para quem? Para toda a nação. Não foi só para a sua casa. E ele está pedindo agora que Deus também, por causa do perdão que ele recebeu, a sua nação seja o quê também? Abençoada. Irmãos, o meu pecado, o seu pecado prejudica a igreja. O pecado na igreja prejudica a cidade. O pecado, ele é contagiante. Ele tem um poder de esparramar desgraça. Assim como o perdão e a graça de Deus também traz tudo de bom. Vamos, então, encerrar? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Nós vamos orar em cima desse salmo aqui.
Se tiver algum pecador aqui nessa manhã, será perdoado. Não a multidão dos seus pecados, né, Adriana? A multidão das tuas misericórdias. Vamos ajoelhar e vamos orar, encerrando. De joelho é melhor. Senhor Deus, nós nos ajoelhamos diante de Ti, como igreja, como irmãos neste momento, para a luz desse texto, à luz da experiência de Davi, clamar por misericórdia, por benignidade, por limpeza, por purificação. Deus, o nosso pecado é contra Ti. E nós não queremos de forma nenhuma aqui escondê-lo, porque isso é impossível, mas nós queremos confessá-lo. Nós queremos abandoná-lo, Senhor. E nós queremos que o Senhor aplique a justiça de Cristo na nossa vida nessa manhã, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos salve, que o Senhor nos sare, que o Senhor perdoe as nossas culpas, que o Senhor tire de nós o remorso, a tristeza, que o Senhor nos restitui a alegria, que o Senhor faça com que o Espírito Santo seja deleitável na nossa vida. Pai, purifica-nos agora, Senhor. Sabemos que se não tratarmos devidamente com o pecado da nossa vida, isso não gerará progresso na nossa vida. Nós ficaremos amarrados, presos. Mas liberta-nos nessa manhã, Senhor. Purifica-nos. O Senhor conhece o meu pecado, os meus pecados, o pecado de cada um aqui, os pecados da Tua igreja, Senhor. E uma igreja em pecado não vai adiante. Aquele que esconde jamais prosperará. E nós queremos, em nome de Jesus, na força do Espírito Santo, pedir que o Senhor nos liberte nessa manhã. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos limpe, nos purifique. Que nós possamos ter a alegria de ter comunhão contigo, de estar na Tua presença, de ler a Tua palavra, de conversar contigo, de vir para a igreja, Senhor. Que nós possamos ter satisfação na nossa vida espiritual. Abençoa-nos agora, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.